Oi, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Que coisa boa ter você por aqui. E hoje eu queria trazer um vídeo um pouco mais reflexivo e ao mesmo tempo prático, quase uma conversa aqui um pouquinho longa com você, em que eu vou fazer o meu planejamento para o ano, tanto de trabalho quanto da vida pessoal, planejamento do meu ritmo de vida, da minha rotina, das coisas que vão moldar os meus dias, para que assim eu consiga atingir as minhas metas, as coisas que eu almejo para esse ano. E eu queria mostrar para você como que eu faço isso, como que eu tenho uma visão do meu ano, para além de só pensar em metas e objetivos, mas ser realmente intencional com aquilo que você pretende fazer ao longo do seu ano para você viver uma vida mais próxima daquilo que você deseja ser, de quem você deseja ser. Antes de passar para a parte muito prática, eu queria fazer junto com você algumas reflexões. Inclusive, eu tô super atrasada, né? Você tá vendo? Nesse negócio de fazer planejamento pro ano. Geralmente eu faço meu planejamento em janeiro. Inclusive no vídeo que eu fiz do Natal, do nosso Natal aqui, eu falei isso, né? Que eu provavelmente faria o meu planejamento pro ano em janeiro, as minhas metas e tal. E acabou que eu não fiz, porque eu fiquei tão imersa nas minhas férias. As minhas férias foram tão maravilhosas que eu falei, eu não quero perder tempo dos dias aqui fazendo planejamento pro ano. Então eu deixei pra fazer agora, em fevereiro, que é quando eu voltei a trabalhar. E assim, eu sou autônoma, né, gente? Então eu consigo moldar um pouco mais os meus dias, o meu calendário, pra fazer isso quando é melhor pra mim, quando faz mais sentido pra mim. Mas não estamos atrasados. Se você também ainda não fez seu planejamento pro ano, estamos em tempo. Até porque, desse jeitinho que eu faço, a ideia não é a gente fazer um planejamento de metas super estruturado, super rígido, cheio de prazos. Não, a ideia é a gente criar um direcionamento, diretrizes para alinhar as nossas metas com o estilo de vida que a gente quer viver. Então, antes de começar, antes de abrir o Notion, antes de abrir o Planner, eu quero te convidar a se responder algumas perguntas. Então, já pega aí o seu caderninho ou abre uma página do Notion para você responder junto comigo essas perguntas ou outras perguntas que você acha que sejam pertinentes para o seu estilo de vida, para a sua cosmovisão, para a maneira como você enxerga a vida. E aí vai dando uma pausinha nesse vídeo e tirando um tempo, se você quiser, para responder, para refletir sobre essas coisas. Eu poderia fazer isso com papel e caneta, que é uma maneira assim mais analógica e mais introspectiva, digamos assim, de fazer esse tipo de reflexão, né? Mas eu hoje vou ser prática e pensando assim nos anos que eu já fiz isso direto no computador ou com papel e caneta, eu geralmente volto mais nas minhas respostas quando eu faço no computador. Eu vou responder essas perguntas pra mim aqui usando o Notion. Essas são as perguntas que eu separei. Primeiro, quem eu quero ser em 2026? Ou em qualquer ano que você esteja vendo esse vídeo. Que tipo de pessoa que eu quero ser? Segundo, o que eu quero proteger na minha rotina? Quais são as coisas que pra mim são inegociáveis na minha rotina, nos meus dias, na vida comum, ordinária, no dia a dia? O que eu não posso deixar de fazer? Para o que eu preciso dar prioridade, ao invés de tomar outras coisas para fazer? A próxima é o que já está funcionando nos meus dias e na minha vida. Não precisa mexer muito aí. E por último, em quais áreas eu preciso me dedicar mais? Onde ainda precisa crescer e florescer? Onde preciso ter um cuidado maior para que eu esteja mais próxima da vida que eu quero viver? Eu espero que a partir daqui a gente tenha um pouco mais de clareza para continuar pensando nas nossas metas e objetivos do ano. Então, falando de metas, vamos sentar e pensar as nossas metas. Eu já escrevi algumas das minhas metas aqui e ao longo do ano eu vou anotando isso em algum lugar, assim, provavelmente no meu hub do Notion. Coisas nas quais eu gostaria de focar mais, coisas que eu sinto que precisam melhorar, ou que eu preciso trabalhar mais. Eu não necessariamente subdivido assim,
porque eu não sinto mesmo essa necessidade. Mas você pode dividir as suas metas por área, por espaços da vida. Eu não necessariamente divido assim, mas você pode dividir as suas metas e colocar as coisas mais ou menos em blocos, assim, né? Por exemplo, fé e vida espiritual, casa, rotina, vida doméstica, relacionamentos ou casamento, trabalho e projetos pro ano, saúde, descanso, hábitos, hobbies e por aí vai. E colocar algumas metas em cada coisa, mas pelo menos esse ano, eu queria ser um pouco mais enxuta. Mas o que eu queria deixar muito claro pra mim, assim, pra não dividir demais, eu não preciso de muitas metas. Eu não preciso melhorar todas as áreas da minha vida de uma vez só. Eu preciso de hábitos claros e pequenas tarefas claras pra eu melhorar essas coisas que estão aqui. Mas não precisa ser meta super grandiosa e não precisa de muitas metas. Então eu não quis subdividir por isso. Pra você ter algumas ideias aí, eu vou falar as minhas metas que eu coloquei aqui. Não necessariamente fui colocando em ordem de prioridade, mas eu acho que acabou virando uma ordem de prioridade sem querer. Fazer devocional e leitura bíblica todos os dias antes ou durante o café da manhã. Uma coisa que eu senti que fez muita diferença pra mim, que eu comecei a fazer isso no final do ano passado, é um horário que eu não negocio no meu dia pra ser o horário de fazer devocional. Não só ter um horário marcado, tipo assim, eu vou fazer devocional sempre às 10 da manhã, ou sempre na hora que eu acordo, mas ser uma coisa que eu vou parar de todo jeito pra fazer aquilo. E café da manhã é uma coisa que todos os dias eu paro pra tomar café da manhã. Eu amo tomar café da manhã, eu amo preparar café da manhã. É sempre o meu horário preferido do dia, é o café da manhã. Esse é o horário que eu quero fazer junto o meu devocional e o tempo de leitura bíblica, se não antes, durante o café. Segundo, não usar o celular por 1 hora antes de dormir e até que eu tenha feito devocional e leitura bíblica pela manhã. Então, sim devocional e leitura bíblica, sim celular. Esse também era um hábito que estava num dos meus vídeos de hábitos do ano passado. Eu tenho tentado seguir e que tem sido muito, muito bom pra mim. De novo, 1 hora antes de dormir ainda tá sendo muito difícil. Mas prossigamos. Eu acho que a próxima meta vai ajudar um pouco nisso também. Uma coisa que eu queria muito fazer esse ano, dormir e acordar cedo. Todo ano eu coloco essa meta e em alguns anos eu consigo cumprir, em alguns anos não. Mas no ano passado eu não coloquei essa meta, na verdade, e a gente começou a fazer isso muito naturalmente aqui em casa. Eu sempre gostei de dormir e acordar cedo. Dormir, nem sempre é possível dormir cedo, né? Mas eu descobri que isso é uma questão de organizar pra isso. Eu sempre ficava trabalhando muito até tarde, assim, eu trabalho em casa, então eu ficava aqui por horas a fio, depois do jantar, ia trabalhando sem parar. Mas no ano passado eu comecei a ser mais intencional com isso e falar, não, 7 horas no máximo da noite eu já não trabalho mais, não desligo meu computador, a não ser que eu tenha reunião, né? Isso é uma coisa triste do meu trabalho. Eu sempre tenho reunião à noite com os clientes, porque é o horário que eles podem. Então, eu queria, inclusive, separar um horário específico da minha semana pra isso. Um dia só, por exemplo. A ideia é dormir e acordar cedo. E eu coloquei horários específicos, que são os horários que estavam funcionando pra gente no ano passado. E aqui tem um adendo que eu acho que é muito importante. Todos os anos eu ficava brigando comigo mesma por causa dessa coisa de tem determinadas épocas do ano que eu não consigo acordar cedo. Eu sou, assim, uma pessoa muito da manhã. Eu funciono de manhã, eu amo manhã. Eu amo acordar às 5 horas da manhã e ter uma manhã super produtiva e depois um final de dia mais tranquilo. Eu funciono muito assim. Mas em determinadas épocas do ano, no inverno, por exemplo, quando tá muito frio, ou enfim, quando o dia demora mais pra amanhecer, eu não consigo acordar tão cedo quanto no verão, no outono, em dias assim que são mais longos, não consigo. E aí eu ficava triste porque eu não conseguia acordar cedo no meio do ano, assim, né, na época de inverno. Eu acordava 6h30, 7 horas e ficava, nossa, mas eu queria tanto ter uma manhã produtiva, por que nessa época eu não consigo acordar cedo? E aí eu percebi que faz muito mais sentido seguir o ritmo que o nosso corpo tá pedindo ao longo das estações para nossa rotina. O ano não precisa ser todo igualzinho, porque as estações são diferentes e o nosso corpo vai pedir coisas diferentes em cada uma delas. Então, eu coloquei uma variação de horários porque eu sei que ao longo do ano isso vai mudar. E tudo bem, mas o importante é eu ter
intenção de dormir e acordar cedo, principalmente dormir, porque acordar cedo, pra mim, pelo menos, é muito natural se eu tiver dormido o suficiente, se eu tiver dormido o tempo certo. A minha próxima meta é ter uma vida mais saudável, mas a gente não pode deixar assim solto pelo ar, né? Que meta é essa, ter uma vida mais saudável? Eu acho que em todas elas, não só pra isso aqui, em todas as metas eu coloquei assim, a meta principal e objetivos práticos. Quais são as coisas que vão me levar a cumprir essa meta? Então, dentro dessa meta de ter uma vida mais saudável, eu coloquei alguns objetivos práticos pra isso. Primeiro, que a meta toda é assim, vida saudável. Emagrecer 4 quilos, que eu ganhei 4 quilos esse ano depois que eu casei. Então eu quero voltar pro peso que eu tava quando eu casei e me sentir mais forte e disposta. Que também era algo que eu estava me sentindo muito mais forte e disposta. Tava com mais massa muscular. Agora eu não estou me sentindo muito assim. Essa é a meta. Os objetivos práticos são fazer exercício mais ou menos 6 vezes por semana, tendo a consciência de que na realidade eu provavelmente farei umas 4 vezes por semana, se Deus quiser. E aí eu já coloquei aqui até quais exercícios. O plano é correr com o Jim, que a gente tem que correr no parque de vez em quando, fazer HIIT, pilates e bar em casa, que são as coisas que eu gosto de fazer em casa e que eu acho que funcionam pra mim. Faço tudo no YouTube e acho o máximo. Mas equilibrar melhor nossa alimentação esse ano. Eu considero que a gente tem uma alimentação bem saudável aqui em casa, mas eu acho que a gente pode equilibrar melhor a alimentação. Então, coloquei aqui comer mais frutas, vegetais e proteínas saudáveis, menos gorduras e principalmente menos carboidratos e pedir menos delivery. Basicamente é equilibrar a proporção das coisas, porque a gente já come todas essas coisas, a gente come carboidratos, proteínas boas, muita verdura, muita fruta. Nós dois, assim, nós comemos bem, comemos de tudo. Tem um balanço, um equilíbrio, mas eu sinto que no segundo semestre do ano passado a gente pediu muito delivery, de comida asiática, principalmente, que a gente ama, e aqui em São Paulo tem, né? Temos que aproveitar a comida asiática. E eu fiz muito pão, muito bolo, assim, essas coisas caseiras que eu gosto de fazer, sabe, gente? Mas com isso a gente acaba comendo muito carboidrato. Então eu sinto que precisa dar uma equilibrada. E eu, pra emagrecer, tenho que pensar em ser um pouco mais regrada com essas coisas também, né? O Jim não preocupa não, porque ele já é magrinho mesmo. Mas se o objetivo é emagrecer, então o objetivo prático é esse. Próxima meta é me dedicar ao meu canal no YouTube. Essa é uma meta que eu já coloquei em vários outros anos, mas dessa vez eu realmente tô com esse objetivo de tornar esse aqui um espaço onde eu possa compartilhar mais da vida e me dedicar a estudar mais no YouTube e a ser mais constante aqui. Enfim, coloquei objetivos claros também aqui. Depois, aproveitar as coisas boas de São Paulo. Se Deus quiser, a gente não deve ficar por aqui muitos anos, mas a gente não é super fã de São Paulo, gente. Eu não sou muito fã de São Paulo. Vocês já devem saber disso, né? Eu não amo muito essa cidade. Eu sou muito do interior e mineirinha pra amar tanto São Paulo. Conheço muitos mineiros muito legais que amam São Paulo, mas eu sou muito da roça pra isso, sabe? São Paulo, por mais que eu procure as belezas daqui e tente ver a beleza no caos que na nossa vida aqui, mas eu ainda não descobri o meu amor por São Paulo, não. Apesar disso, durante o tempo que a gente estiver aqui, eu sinto que eu preciso aproveitar as coisas boas e sim, eu enxergo aqui em São Paulo. Esse ano eu quero fazer mais disso, aproveitar mais essas coisas, ir em bazares e brechós, bastante bazares e brechós, visitar museus, exposições, ver arte, ver arquitetura bonita. São coisas que eu gosto daqui e que depois que eu for embora, raramente eu vou ver. Então, melhor aproveitar agora, né? Isso vale pra qualquer coisa da vida, gente. Talvez você não ame o lugar onde você está, ou a fase da vida do qual você está, mas eu tenho certeza que esse lugar, ou essa fase, essa situação tem as suas coisas boas. Então, por que não aproveitar elas? Porque provavelmente um dia isso vai passar e vai embora. Acabando. Próxima meta é ler 12 livros esse ano, um por mês. Uma meta de leitura bem tranquila, porém foi a mesma meta que eu coloquei no ano passado e eu definitivamente não cumpri essa meta. Eu já fui uma leitora bem ativa, mas principalmente nos meus anos de adolescência, mas nos últimos anos, não sei, parece que eu empaquei na leitura, assim, depois que eu terminei a faculdade, eu nunca engatei realmente em ler muitos livros. E esse ano eu fiz um compromisso com a minha irmã e a minha mãe, que nós três leremos um livro por mês. Cada uma lemos seus livros, né? Mas nós três leremos um livro por mês, então eu tenho que cumprir o compromisso. Essa é uma dica boa, inclusive, se você tem dificuldade em seguir as suas metas. Você pode compartilhar as metas com uma amiga, com sua irmã, com
enfim, com gente próxima, quem sabe fazer metas parecidas ou as mesmas, algumas coisas, pra uma ter a responsabilidade de cobrar da outra se tá cumprindo ou não com os objetivos práticos pra chegar até o final do ano com a meta cumprida. E o meu objetivo prático, claro, pra ler 12 livros esse ano, primeiro é reservar 15 minutos por dia, provavelmente será na hora do almoço, sempre com a minha xicrinha de café ou de chá, porque daí, sabe, tem um prazer junto, uma coisa boa junto, que eu já tô acostumada a fazer mesmo. Uma outra coisa dessa meta de objetivo, claro, é já agora no início do ano escolher 6 livros pra colocar na minha lista de leitura do ano. Não precisa necessariamente seguir a lista, né, mas pelo menos pra já saber qual que é o próximo, não ficar enrolando pra começar. Próxima meta é cultivar um novo hobby e eu escolhi aprender a costurar. Mas é pra ser divertido, não é pra me cobrar super. Muitos dos meus hobbies viraram trabalho, sabe? E aí eu preciso de um hobby novo. Eu já comecei um pouquinho assim, mas eu ainda tô capengando, ainda não peguei muito na máquina. Enfim, eu preciso de encontrar tempo pra isso, mas aprender a costurar é um objetivo. E eu já tenho vários projetos na minha galeria, tecidos comprados, tudo mais. Eu preciso começar a fazer. Só faltam mais 2, que é a penúltima meta é fazer anotações das palavras em todos os cultos. Eu amava fazer isso há uns anos atrás e eu sinto que me ajuda a prestar muito mais atenção na palavra, memorizar muito mais as coisas, guardar muito mais o que foi dito na pregação. E eu parei de fazer isso porque, não sei porque eu esqueci de levar meu caderninho pro culto, mas esse ano eu quero fazer isso, ser bem intencional nisso. Eu já peguei um caderninho novo e já comecei a fazer isso. E a última meta é fazer um planejamento do mês, em todos os meses, com objetivos, tarefas, hábitos, coisas nas quais eu quero focar no mês. Eu vou preencher isso aqui no Notion e começar a preencher o meu quadro do Notion. E aí eu vou abrir aqui na tela do computador para você acompanhar comigo. Essa é uma parte muito importante desse vídeo porque eu tenho um presente para você. Fica aí até quase no finalzinho que você vai ver. Bom, esse daqui é o meu hub do Notion. Todos os anos, já faz uns 3 ou 4 anos, eu uso esse template, que é um template que eu criei do Notion. Eu fui adaptando ele de várias coisas, da necessidade que eu via de ter uma coisa organizada, de ter a minha vida organizada em um lugar só e de ser mais minimalista, digamos assim, de ser mais intencional mesmo nas coisas que eu colocava aqui nesses documentos na internet. Por quê? Eu já usei esses templates de Notion de várias pessoas diferentes ao longo dos anos e sempre parecia que tinha muita coisa, sabe? Poluição visual, assim, muita informação demais que eu acabava não voltando, não usando. Então eu quis deixar as coisas um pouco mais limpas e mais enxutas. E eu criei esse template aqui há uns 3 anos atrás. E eu uso ele desde então. Isso é o 4º ano, eu acho que eu tô usando esse mesmo template, mudando algumas poucas coisas. E aqui tem algumas coisas principais. Primeiro, uma coisa que eu já falei pra vocês aqui no YouTube, que eu faço todos os anos, que é escolher uma palavra pro ano. Não para ser uma coisa meio mística, assim, de eu tô profetizando sobre o ano. Não é nada disso, não. É mais uma direção, assim, das coisas que eu tenho percebido que eu preciso trabalhar mais na minha vida. O que eu quero que seja um direcionamento mesmo para esse ano, assim, como eu quero viver esse ano. A palavra que eu escolhi foi presença. Isso reflete até um pouco nas minhas metas, né? De, assim, eu quero estar presente aqui, onde eu tô hoje, e viver da melhor forma que eu puder aqui onde eu tô hoje, seja nessa cidade, seja aqui no meu lar, no meu casamento, nos relacionamentos, nas amizades, seja fazendo as tarefas de casa, seja no meu trabalho, eu quero estar presente, não focando muito no futuro, nem lembrando muito do passado e sendo só uma pessoa nostálgica, mas ser presente. E além disso, a palavra ficou meio assim, 2 significados pra mim, né? Mas uma coisa que eu queria muito focar esse ano é em buscar mais a presença de Deus. Então ficou meio assim, de eu estar presente e de estar na presença de Deus, né? E foi isso que eu escrevi aqui, esse cantinho da palavra do ano. E aí, aqui no Notion, tem vários espaços para várias coisas, inclusive para você escrever aqui os seus sonhos, as suas metas para esse ano, né? E aqui, inclusive, eu dividi por subcategorias, mas para mim eu vou
tirar e colocar tudo num bloco só. Aqui tem esses focos do trimestre, o Vision Board, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E aí tem várias páginas pra gente organizar diferentes coisas da vida aqui dentro. Então tem espaço para organizar viagem, tem espaço para organizar, para escrever um diário, se você quiser, para coisas aleatórias, para organizar alimentação e por aí vai. E aqui do outro lado também tem, né, umas coisas assim. Mas o mais importante é essa área aqui de dashboards, que são algumas coisas para organizar e pensar o seu ano e voltar sempre nisso no seu ano. Eu vou deixar esse de trabalho, esse Work 2026 aqui, para depois, porque eu também quero falar especificamente sobre isso, sobre como eu organizo o meu trabalho para o ano. Mas especificamente eu queria falar sobre essas 3 páginas aqui que eu faço. Que são, primeiro, as metas do ano. E aí aqui tem um espacinho para colocar as metas. Eu vou colocar todas as minhas metas aqui dentro. O planejamento mensal, que também tem coisas para organizar. E aí o planejamento mensal é o que eu quero fazer todos os meses, né? Que eu comentei que deixei lá nas minhas metas. Fazer de janeiro a dezembro. Janeiro eu não fiz não, porque eu tava de férias. Mas de fevereiro a dezembro eu quero organizar e pensar os meus meses antes deles começarem. E por fim, a rotina e ritmos do ano, que é uma coisa para eu me lembrar de que eu não preciso ter a mesma rotina e ser tudo igualzinho ao longo do ano todo. Mas eu quero planejar as estações de maneiras diferentes. Então até coloquei aqui, né, algumas ideias pra mim que, enfim, eu preciso preencher isso ainda. E eu vou fazer uma pausinha e vou fazer isso agora. Mas antes de eu ir fazer minha pausinha, eu quero deixar esse presente pra você. Eu vou disponibilizar esse hub do Notion que eu criei pra você por alguns dias gratuitamente e depois vai ser um produto pago, mas que vai ser um valor bem simbólico. Mas se você tá assistindo esse vídeo uma semana depois que ele saiu, ele ainda está gratuito. Então, você pode baixá-lo gratuitamente. E eu não criei esse template para ser uma maneira perfeita de organizar a vida, sabe? Mas para ser uma maneira sustentável de organizar a vida. É para ser leve, é para ser com calma. É um sistema que cabe em uma rotina real. Especialmente se você é autônoma, trabalha com algo criativo. É para caber na sua rotina real, da vida real. Então, se esse jeito de se organizar faz sentido para você, o template está disponível aqui embaixo. Eu vou deixar o link aqui. E se você está assistindo esse vídeo já faz mais de uma semana que ele saiu, o link também está disponível aqui embaixo na descrição. Ele tem um valor super simbólico, mas eu espero muito que ele te ajude a organizar a sua vida e o seu trabalho, que é a próxima parte, que a gente vai abrir o nosso Notion de trabalho, que é uma coisa que eu amo, esse jeito que eu encontrei de me organizar, meu trabalho criativo, para ser uma adulta responsável, uma profissional responsável, mas ainda levar a rotina e a vida, as tarefas com leveza. Então vamos para essa próxima parte. Vamos então falar de trabalho. De novo, eu tô com o Notion aqui aberto e é aqui que eu organizo todo o meu trabalho, tudo o que é relativo ao meu trabalho de fotografia, no caso, e também de produção de conteúdo, aqui que tudo mora. Daqui que saem as ideias, daqui que saem os planejamentos de projeto,
daqui que saem os registros das coisas que estão acontecendo, de clientes. A única coisa que eu não organizo aqui é o financeiro, que até tem uma parte onde um planejamento financeiro fica, mas eu uso planilhas mais complexas para organizar o financeiro. O resto mora tudo aqui. Geralmente, isso aqui, gente, vira assim um caos, vira uma bagunça de páginas diferentes. E esse ano eu quis dar ainda mais uma enxugada. Eu acho que a maioria dos outros templates que eu já tinha usado de trabalho, assim, pra organizar trabalho, era um negócio de abrir uma aba, outra coisa, e eu não gostava disso, porque eu me perdia muito no meio das informações. Então, eu criei esse sistema de ficar tudo assim numa página só, e dentro das páginas tem outras páginas, claro, mas daqui eu consigo visualizar já todas as áreas da empresa e tudo que eu preciso fazer, que eu preciso organizar, planejar e anotar fica aqui. Eu não faço nada no papel que é do trabalho. E bem, eu vou passar assim uma visão muito geral, mas mostrar pra você, na verdade, o que eu recomendo que você faça, assim, se você tá buscando alguma maneira nova, pensando algum jeito novo de organizar o seu trabalho, especialmente se você é autônoma, criativa, se você trabalha para você mesma, se você tá começando agora a trabalhar, enfim, pode ter algumas ideias legais aqui para você aplicar para você. Mas uma coisa que eu queria falar, inclusive, é que você não precisa necessariamente seguir o jeito que eu faço as coisas. A ideia aqui é que você pegue o que funciona pra você, o que faz sentido pro seu negócio, pro seu trabalho, pra sua rotina, e aplique isso em outras coisas, ou pegue isso e transforme em uma coisa sua. Então, eu mesma fiz muito isso pra chegar nesse formato que funciona pra mim, pra minha realidade. Pegava ideias de outros criadores, de outros templates, por exemplo, que tem aqui dentro do Notion mesmo, e transformava em uma coisa que pra mim fizesse mais sentido. Mas o principal desse template é que eu queria que ele fosse, pra mim, simples, simplificado, sem 1 milhão de informações, sem 1 milhão de planilhas diferentes, sem 1 milhão de abas e páginas e 1000 coisas, porque isso me deixa doido. Então, a ideia era que fosse uma coisa assim. Então, basicamente, é isso aqui. Eu sou fotógrafa de casamento, certo? Então, uma das principais coisas pra mim da organização é ter um registro dos casamentos do ano que eu deixo aqui. Eu não vou abrir porque, né, não quero expor os meus clientes, mas o jeito que eu organizo é fazendo páginas para cada cliente. Dentro dessa página do cliente tem todas as informações relativas a esse cliente. Eu faço uma página por cliente. Como eu trabalho com evento, para mim funciona ter só a data, que aí fica em ordem, né? A data do evento e o cliente. Se o cliente for ter um outro evento, mesmo cliente, eu crio outra pasta para ele, outra página para ele. E às vezes linko a página do primeiro evento para essa nova. Mas assim, organizando por datas, eu acho que para mim funciona. E aí lá dentro eu coloco cada pauta de reunião, eu coloco as informações de contrato, eu coloco as informações do casamento, as informações, enfim, de reunião, de feedback, de qualquer informação que a noiva tenha me passado pelo WhatsApp, por exemplo, eu coloco lá. Porque imagina, por exemplo, se eu perco o meu WhatsApp, se eu perco acesso ao meu número de WhatsApp, como que eu vou saber o que a noiva me falou, o que o cliente me falou, o que a gente tinha combinado? Então tudo vai para essa página e fica ali. Uma coisa importante é que cada ano eu faço um novo desse, então eu ainda tenho registro de todos os anos que passaram. Depois disso, tem um planejamento anual. Eu não preenchi o meu ainda, vou preenchendo aqui junto com vocês. Aqui você pode abrir assim. A ideia é ser bem clean, pouca coisa, não tem 1 milhão de coisas, de planejamentos e de coisas para pensar. Rapidinho você preenche. Qual que é o seu foco do ano, suas metas de trabalho, os limites que você quer estabelecer. O planejamento anual é só isso, e é para ser simples. Isso aqui já é o suficiente para você se organizar, no mínimo. E aí, é claro, se você tiver projetos específicos, tudo isso, você faz uma aba, uma página separada para isso, certo? Mas um planejamento geral da empresa é isso aqui. E aí, além do planejamento anual, tem um planejamento trimestral. Por quê? Eu antes fazia tudo por mês. Planejava todos os meses do ano, mais ou menos, o que ia acontecer em cada mês. E eu sentia
que chegava no meio do ano, eu já tinha mudado de ideia de tudo. Então, esse planejamento trimestral, eu não vou fazendo no começo do ano. Eu não pego isso aqui e preencho tudo agora. Eu vou preencher o primeiro trimestre. No máximo, começar a colocar coisas no segundo. Mas quando chegar o segundo trimestre, aí eu vou planejar o segundo trimestre. Quando chegar o terceiro. E assim por diante. Porque assim eu vou evoluindo as ideias de acordo com o tempo e de acordo com o que eu for vivendo aquilo ali no meu dia a dia de trabalho. Aqui no planejamento financeiro, na verdade, é realmente só um planejamento, é uma direção, não é a organização do financeiro. Eu faço a minha organização financeira toda em outras planilhas que vão para contabilidade e tudo mais. Fica em outra parte que não é aqui, porque realmente precisa, para ser um negócio organizado, precisa ser uma coisa mais complexa, mais robusta, certo? Até daria para fazer no Notion, mas isso ia dar muito mais trabalho. Eu prefiro me organizar em outra planilha. Aqui fica um direcionamento financeiro para o ano. Então, eu coloco as metas financeiras que eu quero alcançar. Então, meta de faturamento anual, meta de faturamento mensal, uma média mais ou menos, porque para mim flutua muito, varia muito de começo do ano para o meio do ano, por exemplo. Meta de lucro para o final do ano, meta de reserva, quanto que eu quero reservar, metas de investimento e tudo isso. E aí, aqui também tem um checklist de investimentos, de coisas que eu quero investir esse ano, de investir em equipamento, de investir em educação, em uma mentoria, em algum curso, por exemplo, em ferramentas, em estrutura, né, de site, de branding, sei lá, coisas assim. Então, tem isso aqui, eu vou fazer esse planejamento hoje. Então, essa parte de planejamento do negócio como um todo. Além disso, também tem um planejamento mensal. Para mim, essa visão aqui, ela é muito de, não só de planejar o mês, mas de ver o que vai acontecer no mês, enxergar mesmo as coisas que eu preciso fazer aquele mês. Então, eu coloco aqui dentro os trabalhos que eu vou fazer, os eventos que eu vou fazer, os clientes que eu preciso atender, tarefas que eu preciso fazer mesmo. A minha organização diária, semanal, ela fica toda aqui no Planner e no Google Calendar. Mas aqui eu tenho mais ou menos uma visão dos projetos que estão em andamento, do foco do mês, de coisas que eu não posso esquecer. E aí eu vou colocando isso tudo aqui, por exemplo, para não esquecer de fazer. Aqui tem um planejador de conteúdo, que é onde eu organizo o meu conteúdo, não só do YouTube. Isso aqui, gente, eu ainda tenho que colocar várias outras coisas que eu uso aqui, porque eu peguei a base do template do Hub e tô preenchendo de novo, sabe? Eu ainda tenho que colocar várias outras coisas, minha página de conteúdo do YouTube, mas aqui, por exemplo, tem o do Instagram, então já tem um calendário editorial que eu vou preenchendo assim bem lindamente. E aqui dá para preencher de vários jeitos diferentes. Se você tem um negócio, por exemplo, ou faz conteúdo para cliente, eu deixei várias formas diferentes, vários sistemas diferentes disponíveis nesse Hub para organizar a produção de conteúdo. Todos eles de um jeito mais simples, mais minimalista. Porque se tem um trem que eu nunca dei conta de manter, foi aqueles calendários editoriais cheios de 1 milhão de coisas, que você vai abrindo e você tem que preencher cada post que você tem que fazer, você tem que preencher 500 informações, aquilo não dava conta. Eu prefiro só escrever um título e descrever mais ou menos o que eu tô pensando e fazer o negócio e postar ou programar, do que ter que gastar 300 anos preenchendo mil informações, sabe? Então eu deixei várias opções de maneiras como você pode organizar a sua produção de conteúdo aqui. Eu já usei todas elas, algumas funcionavam muito bem, algumas não. A verdade é que eu sempre canso de um sistema. Então eu já fiz vários de uma vez, deixei vários de uma vez, porque se ao longo do ano você quiser mudar o jeito que você faz, ótimo. Eu não vejo problema nenhum nisso. Tenha que funcionar. Você não pode parar de postar porque não tá dando certo a organização. Se não tá dando certo, muda pra outra coisa. Ou uma mais complexa, ou uma mais simples, certo? Então, boa. Aí eu também deixo aqui banco de ideias, banco de referências, tudo isso fica aqui. E eu ainda vou colocando outras coisas, geralmente. Conteúdo do Pinterest, conteúdo do YouTube, tudo eu deixo aqui organizadinho.
Nessa aba aqui ficam os projetos, então eu vou colocando todos os meus projetos do ano, projetos que são soltos, por exemplo, não sei, vou lançar uma campanha específica, ou eu vou lançar uma mentoria, ou eu vou lançar um curso, ou coisas desse tipo, projetos específicos, vou fazer um evento, eu vou colocando, abrindo uma página para cada um, e aí eu não tenho um jeito específico de organizar isso lá não. Eu vou colocando ideia, brainstorming e vou abrindo outras páginas lá dentro e assim eu me organizo. Cada projeto é um projeto, certo? Aqui fica uma área de brain dump, de anotações de estudo, e aí eu vou colocando outras coisas que pra mim são meio aleatórias assim, mas que eu preciso de ter aqui de fácil acesso. E um arquivo que geralmente ficam coisas que eu já não estou usando mais, ou coisas mais burocráticas do negócio que é bom eu ter rápido. Tipo, roteiro de reunião. Se eu fazer uma reunião de briefing, por exemplo, eu já deixo as perguntas todas mais ou menos prontas para eu só abrir aquilo ali e ter um roteiro pronto. Os textos que eu mando quando eu entrego um evento, um resultado de um trabalho, por exemplo, já tem aquilo ali pré-escrito para não precisar escrever de novo toda vez. E é isso, gente. É muito simples. Esse hub que eu criei, ele é bem minimal, bem fácil de visualizar tudo, mas funcional. Porque não adianta ser super lindo, super completo, mas não usar. Então, esse é um hub que foi criado para ser usado e para funcionar no dia a dia, na rotina de um trabalho organizado, porém leve. Então, bem, agora que eu te mostrei como eu organizo o meu trabalho, vamos passar para uma das minhas partes preferidas de planejar o ano. Abra aí seu Pinterest junto comigo e vamos fazer isso. Agora eu quero te mostrar como eu faço o meu Vision Board, um quadro de visão do ano, e que na verdade não é para ser assim um quadro de desejos, é mais para ser um direcionamento estético de como eu quero que seja o meu ano. E eu sempre faço meu Vision Board depois que eu já pensei nas minhas metas. Por quê? Eu não quero abrir o Pinterest e falar assim, sim, essa é a vida que eu sonho, é isso. Aí coloca lá 1000 coisas que na verdade não tem nada a ver com a sua vida, nem com a sua rotina, nem com o que cabe na sua realidade. Eu quero que eu traga as minhas metas pro visual, pro estético. E como eu faço isso? Eu vou abrir aqui o Canva, é onde eu sempre faço o meu Vision Board, bem simples. A gente vai abrir um quadro novo, esses aqui são os dos últimos anos. Esse é o de 2023, esse é o de 2024 e este é o do ano passado, de 2025. Então você vê que o Vision Board, o meu Vision Board, do jeito que eu faço, ele é para ser assim, um quadro de mais ou menos referências que trazem à tona as coisas que eu coloquei nas minhas metas. Então, por exemplo, no ano passado eu casei. Tem aqui bem isso, tem coisas que tem a ver com relacionamento, com cuidar de casa. A minha palavra do ano veio parar aqui. Aí, esse poeminha aqui, eu achei a coisa mais linda. Isso aqui tem a ver com YouTube, que eu queria estar mais presente no YouTube. Enfim, acordar cedo. Então, isso aqui tem bem a ver com os meus objetivos do ano. E aí, é o que eu vou fazer agora. Eu sempre abro um quadro em branco e o Pinterest junto. E aí, se você assistir meu último vídeo, você vai ver, eu já comecei a salvar as minhas referências pro meu Vision Board desse ano. Eu sempre crio essa pastinha que elas são públicas lá no meu Pinterest, se você quiser ver. Inclusive, tem coisas que não estão oficialmente nas minhas metas. Eu abri isso aqui e eu percebi isso, mas que eu também quero fazer esse ano. Por exemplo, tentar começar a dirigir em São Paulo, que é uma coisa que eu não faço. Ainda não tive coragem de pegar o carro nenhuma vez aqui em São Paulo, desde que eu cheguei. Ou cuidar de plantas, eu quero aprender a cuidar melhor das minhas plantas, fazer elas serem felizes aqui no apartamento. Eu sempre volto nessa pastinha ao longo de todo o ano. Eu basicamente vou pegando as fotos, as imagens que eu mais gosto, assim, e vou colocando lá no Canva e depois eu organizo. Então vamos fazer isso.
E é isso, meu vision board tá pronto. Eu acho que não quero mexer em mais nada. Coloquei aqui várias coisas, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo que eu coloquei várias das minhas metas meio implícitas aqui, meio escondidinhas. E também um feeling geral, assim, da estética que eu quero que tenha a minha vida ao longo desse ano. E aí eu coloquei, por exemplo, muitas coisas de uma vibe meio cottagecore, assim, e de quadros antigos, de pinturas, que são não necessariamente coisas que, assim, não vou fazer muito disso durante o ano, até porque eu moro num lugar que só tem prédio, mas são coisas que eu quero que moldem o meu olhar e que a minha casa, por exemplo, reflita muito disso. Então eu tenho colocado muita arte, por exemplo, pinturas antigas aqui em casa. Eu tenho gostado muito de coisas de madeira, por exemplo, coisas que talvez não necessariamente alguns anos atrás eu gostasse. E eu percebo que de tempos em tempos isso vem mudando um pouquinho. Então a ideia é que esse vision board realmente seja uma visão estética, um resumo estético e também das ideias de como eu quero que o ano seja. E agora eu vou baixar ele e vou colocar em alguns lugares. Bom, o meu principal uso do vision board é o ano inteirinho, ele fica aqui na minha tela do computador. Então eu vou colocar primeiro aqui, definir como imagem da mesa. Pronto. Então, agora, durante o ano, eu vou ficar vendo esta... Nossa, ficou muito grande. Eu vou consertar, tá muito grande, mas eu vou consertar. Não sei porque que ficou assim. Outro lugar que eu coloco é aqui dentro do meu quadro, do meu hub do Notion. Ele fica aqui, ó. Aqui embaixo, e aí, enquanto eu tô vendo as outras coisas, eu sempre fico vendo o vision board ao longo do ano também. Então, vou substituir aqui. Eu também coloco, pelo menos no ano passado eu coloquei, na capa, aqui em cima na capa. Vamos ver aqui, vou colocar aqui mais pra baixo para aparecer o 2026. E essa frase que eu achei que tem, assim, tudo a ver com o que eu tenho sentido e com o que eu coloquei na minha palavra do ano. Né? Lar não é um lugar, não é uma localização, mas é a presença de Jesus. Então, é justamente sobre isso que eu tenho pensado, que eu tenho refletido e o que tem me incomodado, assim, até muito. Depois que eu voltei de férias, passei o tempo lá na casa dos meus pais, na roça, no interior, e lá é um lugar que eu realmente me sinto em casa, sinto que eu pertenço àquele lugar. E eu voltei pensando, nossa, mas por que tem que morar nessa cidade que eu não gosto? Mas o pensamento tem que ser justamente que não é sobre onde eu tô. Não é sobre a cidade que eu tô, não é sobre a casa onde eu moro, não é sobre nada disso. É sobre a presença de Cristo na nossa vida, na minha vida. E é disso que eu quero ser lembrada esse ano. Né, que não importa se a gente vai voltar, não importa se a gente vai morar em São Paulo, se a gente vai morar no interior, se a gente vai, enfim, onde a gente tá, em que casa a gente vai morar. O que importa é que o mais importante, que é a presença de Cristo, a gente já tem. É um lembrete para eu não me preocupar, né, para eu descansar na soberania de Cristo. Assim ficou o meu hub do Notion. Deixa eu te lembrar mais uma vez que se você também quer organizar a sua vida, o seu ano desse jeitinho que eu bolei aqui para organizar os meus anos desde 2022, eu acho. Meu template está disponível no link da descrição aqui embaixo. Se você usar, me conta, me chama lá no direct, deixa um comentário aqui embaixo, eu vou amar saber o que você achou, se você tem alguma sugestão para colocar lá. Vou tentar ao longo do tempo ir atualizando mesmo com algumas outras páginas que pode ser que eu achem pertinentes e úteis para vocês. E é isso, eu espero que você tenha gostado de passar esse dia comigo, planejando o ano, e que você consiga planejar o seu ano com calma também. E eu quero te lembrar aqui que nem tudo precisa ser decidido agora, ser resolvido agora, as coisas podem acontecer em um ritmo mais lento, tá tudo bem. O importante é que o ano se constrói na vida ordinária, no dia a dia. Então, se a gente consegue pensar
como a gente quer viver o nosso dia a dia, a gente constrói o ano todo com mais leveza. Muito bom ter você por aqui, eu espero que eu te veja no próximo vídeo. Um beijo, até mais!